Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma pré-aula, a lição 12, o reinado de Josias. Para relembrar os irmãos que agora no dia 19 de setembro, que será ministrada esta lição, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Sabemos que é a melhor escola do mundo, porque ela é a palavra de Deus, ela nos traz um grande ensinamento para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O nosso texto áureo se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Leitura bíblica em classe, 2 Reis, capítulo 22, versículo 3, 4, 5 e 8. 2 Reis, capítulo 23, versículo 2, 3, 4, 5, 21, 22 e 25. Nosso objetivo geral, pontuar o avivamento gerado por Josias. A nossa introdução: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Então, irmãos, sabemos que Josias, o rei Josias, ele era filho de Amon, neto do rei Manassés. Um dos piores reis de Judá foi o seu avô. Ele fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor, ele fez tudo que o Senhor reprovava. E o seu pai também, seguindo o mesmo caminho, porém multiplicou o seu pecado. E foi assassinado. Ele durou 2 anos o seu reinado, Amon, e o seu filho Josias reinou no seu lugar com apenas 8 anos de idade. Mas algo interessante, uma referência para os irmãos, que lá no tempo de Jeroboão, a vida de Josias havia sido profetizada por um homem de Deus, dizendo que da família de Davi seria levantado um menino por nome Josias. Isso é algo tremendo e maravilhoso, irmão. Por nome Josias, que destruiria com todo tipo de abominações que havia diante do Senhor no povo de Jerusalém, o povo que o Senhor escolheu. Havia todo tipo de coisas abomináveis, e o Senhor levantaria um menino que se chamaria Josias, e esse foi que o Senhor levantou, e como diz a palavra de Deus, que nunca houve um rei como ele. A palavra de Deus, ela fala que quando um justo ele governa, o povo se alegra. Está lá em Provérbios. Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, escrivão, e outros assessores que fosse ao encontro do sumo sacerdote Ilquias, arrecadasse todos os possíveis recursos. Então nós sabemos aqui, irmãos, que Josias, quando ele se deparou com a lei do Senhor, no momento que ele ordenou os seus auxiliares para reparar o templo, lá foi encontrado o livro da lei. Então se foi achado o livro, porque ele estava perdido, estava abandonado. Ele estava abandonado, o livro que deveria de ser como regra, como instrução, como governo do povo, ele estava perdido, ele estava no templo abandonado. E o sacerdote Ilquias, que deveria de estar governando, estava auxiliando o povo pela palavra, ele estava totalmente distante da palavra de Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente nas igrejas. Existem muitas igrejas por aí que a palavra de Deus lá está abandonada, não no sentido literal, porque nós sabemos que existem muitos, milhões e milhões de Bíblias, mas dentro das casas, na igreja, muitas vezes está perdida, está abandonada, porque estão envolvidos com tantas coisas, com inovações, estão envolvidos com louvores, mas a palavra de Deus que liberta,
A palavra de Deus que traz uma transformação no interior do ser humano, ela está esquecida, abandonada. Porque a palavra de Deus e conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus estava esquecida, abandonada. Será que não está esquecida também na nossa casa e no nosso coração? O que tem ocupado o nosso coração? Seria a palavra de Deus ou outras coisas? Mas que tenhamos o desejo, o cuidado de zelar pela palavra de Deus, não só ser somente um leitor, um estudioso, preparar a lição, não. Realmente é praticar, é viver a palavra de Deus, é aplicar em nossa vida. E aqui no segundo subtópico, o rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, leu imediatamente ao rei Josias. E diz a palavra de Deus que o rei, ele leu com tanta vontade, tão avidamente, com vontade, com desejo, com fome, com sede, que ele ficou impactado com a palavra de Deus. Ele ficou impactado, que naquele momento, diz a palavra do Senhor, que ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes significava arrependimento, uma tristeza profunda pelo pecado, pela a situação que ele vivia, a situação do povo. Então, naquele momento, ele rasgava suas vestes, mostrando o seu interior. Aquele momento de tristeza pelo pecado, pelas abominações cometidas pelo povo, pelo seu povo. E naquele momento a palavra de Deus fala também em Joel, que hoje, Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, uma referência para os irmãos, que hoje não precisa mais rasgar as vestes, mas sim o nosso coração, de forma de arrependimento, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando diz a palavra de Deus, diz que confessa e deixa, significa dizer eu concordo com o meu pecado, eu reconheço que sou pecador, e o Senhor, por misericórdia, ele perdoa. Aquele que confessa e deixa alcança o perdão, alcança a misericórdia do Senhor. Então que o nosso coração possa estar voltado ao Senhor, porque a prática da palavra de Deus, a leitura, a meditação nos traz vida, nos traz alegria, nos traz a vontade do Senhor. O terceiro subtópico, entendendo a vontade de Deus. Aqui, Josias, ele se preocupa quando ele se deparou com a lei, ele foi impactado com a palavra do Senhor. Quando ele foi impactado, quando ele se deparou com a palavra do Senhor, ele se preocupou em saber se realmente eles estavam distante da vontade de Deus, se realmente o juízo de Deus, a ira de Deus estava sobre o povo. E ele manda consultar uma profetisa chamada Uda para saber se o nível de pecado, de juízo estava sobre o povo, havia alcançado o nível de juízo, de pecado diante de Deus. E naquele momento a profetisa, ela transmite o recado de Deus, a palavra de Deus, dizendo que realmente o povo estava em pecado diante de Deus, que o juízo de Deus estava sobre o povo, que a ira de Deus não iria se apagar. Mas porém, porque ele havia chorado, Josias havia se humilhado, havia rasgado seu coração, as suas vestes, arrependido pelo pecado do povo, pelos seus pecados, o Senhor teria perdoado, que o Senhor teria ouvido essa oração. E que aquele juízo, a ira de Deus, o juízo de Deus não viria enquanto ele estivesse vivo. Então assim somos nós, irmãos. Quando o profeta, quando o pastor, quando o professor trouxer a palavra, nós for confrontado com a palavra de Deus, não vamos ficar chateados com o professor, com o pastor, com o profeta. Nós temos que nos alegrar porque a palavra de Deus, ela nos instrui para o caminho que devemos andar. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Não podemos ficar chateados, irmão, porque a palavra de Deus, ela serve para nos instruir, ela é luz para o nosso caminho. Temos que nos alegrar porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem um poder de transformar o coração do ser humano. E a palavra de Deus nos diz, Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. O segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo.
Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Então aqui ele chama o povo para um novo concerto, um novo renovo, um avivamento espiritual. Ele chama o povo e o povo ele se volta para Deus, ele faz um novo concerto com o Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, porque o verdadeiro avivamento ele vem pela palavra de Deus. Não é por movimentos, existem muitos movimentos estranhos, muita emoção, tem coisas estranhas dentro da igreja que é por um momento, às vezes é algumas horas que dura aquela alegria, né? Mas a palavra de Deus, quando ela vem de encontro com o ser humano, vem de encontro com nós, ela faz um grande avivamento. Há uma transformação, porque a palavra de Deus é a que liberta, a palavra de Deus é a que limpa, porque o Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Então o avivamento ele é duradouro, por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus ela é espírito e vida, é ela que nos traz vida para a nossa alma, para o nosso espírito. O segundo subtópico, a destruição dos ídolos. Irmãos, eu quero falar algo aqui. Os irmãos, na hora de estudar a lição, tenham cuidado. Aqui nos fala, no início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo. Mas eu quero fazer uma correção aqui, irmãos, porque a palavra de Deus, ela fala em 2 Crônicas 34, versículo 3. Ela nos fala que Josias, com 8 anos de reinado, seria 16 anos, ele começou a reinar com 8, então com 16 anos de idade, ele passou a buscar o Senhor. Está ali em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Fala que ele passou a buscar o Senhor com 16 anos. E aos 20 anos ele passou a purificar o templo. Vamos ler aqui, irmãos, para nós entender melhor. É uma correção que eu estou fazendo aqui, porque aqui diz que aos 16 anos o rei Josias reparou o templo. Mas a palavra de Deus está dizendo, porque no 8º ano do seu reinado, sendo aos 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, ou seja, 12 anos de reinado, no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, aos 20 anos de idade, ele começou a purificar o templo. É isso que eu queria passar para os irmãos, para nós ficar atento aqui no subtópico 2. Então, o coração que transborda, Deus não tolera ídolos. Então, no momento que a pessoa, como Josias, ele é transformado pela palavra de Deus, o grande avivamento, ele vem pela palavra de Deus. Poderíamos citar vários exemplos aqui, que o avivamento ele vem pela palavra do Senhor. Não é por movimentos estranhos, por alguns movimentos, algumas inovações, não. É o movimento, a transformação, o avivamento é pela palavra do Senhor. Agora vamos para o terceiro tópico, irmãos. A celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Então, somente depois de 18 anos de reinado, ou seja, aos 26 anos de reinado do rei Josias, ele consegue comemorar a Páscoa. Ele havia feito uma limpeza geral em Jerusalém, em Judá. Ele fez uma limpeza nas casas, foi feita uma grande obra. Que o seu coração fervia de temor a Deus, de alegria, transbordava de alegria ao Senhor. E nesse momento ele reúne todo o povo para fazer uma grande festa. Um grande festejo no seu tempo. Agradecidos a Deus, comemorando a vitória, comemorando o livramento que o Senhor fez para o seu povo lá no Egito, tirando da escravidão, livrando o povo. E a travessia do Mar Vermelho, então foi uma grande festa. Hoje para nós, a maior festa para nós é a celebração da ceia do Senhor. O judeu ainda comemora a Páscoa, mas nós celebramos a ceia do Senhor, que é o maior culto que nós temos.
que é a celebração da ceia do Senhor, que nós relembramos, é um memorial da morte e ressurreição de Jesus. É o maior culto que podemos ter, ele é maior que um culto, que um aniversário de corais, o aniversário da igreja, o aniversário de departamento. O maior culto é a ceia do Senhor. E o Senhor diz, fazer isso, a palavra de Deus nos diz, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Essa é a palavra do Senhor. E Josias fez uma grande limpeza naquele lugar. E quem sabe nós, né, irmãos, precisamos nos voltar mais para Deus. Quem sabe tem algumas coisas no nosso coração que tem nos impedido de o Senhor fazer um grande avivamento em nosso coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo. A nossa casa, o nosso templo do Espírito Santo é a morada de Deus. Então precisamos estar com o nosso coração limpo pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quem sabe tem algum ídolo, alguma coisa lá que está impedindo a obra de Deus, que está impedindo algo que o Senhor quer realizar, um grande avivamento, uma grande obra. Então possamos fazer uma limpeza, confessar, buscar a Deus, entregar o nosso coração totalmente ao Senhor. Que Deus abençoe os nossos irmãos, a cada um, e que tenha uma boa aula no dia 19 de setembro, onde será ministrada a nossa lição. Mais uma vez, parabéns nesse dia aos nossos alunos e professores, pelo Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Amém.